sou Cláudia Lousada e hoje inicio mais uma edição do podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou recebendo 3 convidados muito especiais. A escritora capixaba, Mirinha Vasconcelos, o escritor e CEO da editora Lisboa e também presidente da Habla, Renato Lisboa, e o escritor e presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Carlos Vieira. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme tê-los no meu podcast. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Prazer é meu estar aqui, Cláudia. Imagina. Gente, para começar o nosso bate-papo, vamos abordar o tema do nosso livro de Inteligência Competitiva, Desenvolvendo uma Mentalidade Vencedora. Mirinha, vou começar com você. Como é que foi coordenar e participar como coautora deste livro? Foi um dos maiores aprendizados nos últimos tempos na minha vida. Lidar com pessoas, eu já faço isso há 58 anos. Mas as pessoas que chegaram até esse livro foram pessoas escolhidas por Deus e não por mim. Cada um chegou de alguma forma e de uma maneira muito especial. Muito especial que cada um escreveu o seu capítulo e quando eu recebia, eu via o coração das pessoas falando. E quando você fala com o coração, você toca o coração de outros. Verdade. Isso foi muito gratificante. Verdade. Agora, eu fui a maior beneficiada, porque nessa altura da minha vida, eu aprendi coisas que eu jamais poderia imaginar. Sobretudo, lidar com as pessoas, mas lidar com comportamentos diferentes e ter sempre o carinho de cada um por mim. Não tem preço. Verdade. Estou gratificada. Foram quantos coautores, Mirinha? 30 coautores e eu também tive o prazer de coordenar, mas o presidente da editora me pediu que escrevesse também um capítulo. Isso. E eu escrevi uma história de uma mulher que eu conheço. Tá. Espetacular. Gente, a Mirinha, ela é aposentada da Caixa Econômica e eu estou sabendo que teve 6, se eu não me engano. 6 livros. 6 coautores da Caixa Econômica pela primeira vez? Como é que é isso? 9. Conta pra gente, Mirinha, como é que foi isso, essa escolha? Foram 9 coautores e a minha satisfação nesses 9 coautores que cada um veio de uma forma, um soube pelo outro e o outro. Foi uma cadeia que, de repente, eu me vi diante dos meus colegas, voltei à Caixa Econômica em vários momentos, inclusive com as histórias. Tem uma história tão linda que é das alpercatas sem caixa ao cromo alemão na caixa. Esse título é de um gerente geral da Caixa. As alpercatas dele quebraram em frente do prédio da Caixa. Ele era um jovem rapaz de situação muito difícil e quando ele se viu sem as alpercatas dele, ele olhou para o prédio da Caixa e disse: eu serei um grande homem aí dentro. E hoje ele é um grande homem na Caixa Econômica. Maravilha, né? Josinaldo, né? Josinaldo Pontes de Lucena. Isso. Verdade. Gente, como eu falei, nós estamos aqui também presentes com o presidente da Caixa, Dr. Carlos. Eu gostaria de saber o que te motivou a ser um coautor, né? É o primeiro? Conta pra gente essa parte da literatura na sua vida. Da forma de escrever e publicar é a primeira vez, né? A primeira. Teve uma marquesa que apareceu na minha vida e ela fez essa provocação, né? Sei. Foi feito o convite, né? Feito esse convite, porque eu tinha conversado com ela de uma maneira despretensiosa sobre um momento da minha vida, sobre uma viagem que eu tinha feito. Né? Tinha me programado para fazer o Caminho de Santiago e contei um pouco da história para ela. Que ótimo. Aí ela me falou: olha, estou preparando um livro sobre inteligência competitiva e o que é que você acha de ser desafiado a escrever um dos capítulos, participar. E assim surgiu a oportunidade de eu me tornar, de uma maneira quase que orgânica, porque eu não imaginava, né, me tornar um escritor, né, e deixar também esse legado, né, aquela história, né,
do livro, do filho, da árvore e tal. Os legados, muito né? Legal. Uhum. E como você enxerga essa importância da inteligência competitiva no setor financeiro? Tem alguma ligação? Total. Na realidade, o conceito da inteligência competitiva, ela vem da área da indústria automobilística, né? Foi quem primeiro começou com esse processo, né, de gerar uma metodologia, né, da inteligência competitiva como uma forma de você entender, né, o seu ambiente, o que se passava e como você poder melhorar. Só que ela evoluiu, né, quando ela chega no mundo acadêmico, ela evolui para ser uma forma conceitual de fazer com que as pessoas observem métodos, procedimentos e formas de melhorar seu desempenho, né? E a inteligência competitiva, da forma como ela está colocada no livro, né, pelas histórias dos 31 autores, né, ou co-autores, ela leva exatamente a isso, né? Você aproveitar, né, cada uma daquelas experiências, né, como inspiração. Como né? inspiração. Acredito nisso também, com certeza. E isso também influencia na Caixa Econômica, obviamente, né? Não tem dúvida. Na sua gestão. Por coincidência, né, nós tivemos recentemente, um grupo de consultores e nós fizemos uma formação no mundo realmente acadêmico da inteligência competitiva. Né? Que é como você... Inteligência competitiva é você ter a capacidade de fazer uma leitura ambiental, uma leitura de processos, uma leitura da concorrência, das estratégias, né, do ambiente. Né? Ela tem essa finalidade. Nós temos, coincidentemente, né, hoje no Brasil tem pouquíssimos especialistas em inteligência competitiva. Foi muito difícil encontrar um especialista, né, no assunto acadêmico, né? Mas no conceito que foi trazido para o livro, é um conceito sensacional. Né? São as histórias de cada um, né, compondo, né, por que a inteligência, na forma como está exposta lá, né, ela traz as pessoas a se tornarem, do ponto de vista de posicionamento, né, em sociedade, mais competitivo. Né? E com todo aquele contexto de humanismo que o livro traz. Né? O livro está realmente muito bem elaborado. Né? Eu acho que foi uma construção também orgânica, não foi nada... Eu não acredito nem que as pessoas tenham conversado entre si. Não. Né? Foi acredito que não, né, muito interessante isso. Não, né? Mas quando você lê o livro, o conjunto do livro, ele ficou... É a mesma linguagem. É a mesma linguagem. É isso que eu acredito. Até pelo título, né? É verdade. O assunto. Né? As pessoas não se conversaram porque elas não se conheciam. Sim. E quando eu falava para cada um, Mirinha, como é que eu vou escrever? Escreva com o coração. Eu li todos os capítulos, alguns mais de 2, 3 vezes, e todos mostravam a mesma coisa, que estavam escrevendo com o coração. E quando você escreve com o coração, como eu já disse, toca o coração do outro. Verdade. Doutor Carlos, tem algum plano futuro? Já tem outros livros a caminho? Vai continuar nesse viés? Eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Então conta. Que é o seguinte, lá atrás, há alguns anos, eu escrevia poemas. E rasguei todos. Olha, gente. Rasguei todos. Destruí tudo que eu achava, mas isso aqui... E rasguei, joguei fora. Aí depois eu comecei a escrever algumas coisas e fui deixando, né? Estão lá algumas coisas escritas, alguns apontamentos, ficaram lá ao relento, né? E enfim, esse desafio aí que passa a ser um prazer, né? O desafio de escrever depois que você entra num momento ali não é inspiração somente, né? Porque você vai escrever, eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo, ele fala que tem que ter uma disciplina, né, para poder você escrever. Né? Você tem que ter hábitos que levem a você a ter esse momento. Né? Então, espero que um dia eu adquirir esse hábito, né, essa disciplina, de uma rotina, eu possa escrever alguma coisa a mais. Mirinha, eu estou sabendo, né, que ele foi convidado. Conta pra gente, como coautor, outros livros, né? Quando é que vai ser? Como é que é? Antes de dizer que ele foi convidado para um outro livro, ele já tem uma coautoria num livro que será lançado em Barcelona, que é Mosaico de Contos. E ele, nesse livro, o conto dele é simplesmente extraordinário. Isso só mostra que Dr. Carlos Vieira é um escritor
que nato. E deixou eu vir à tona esse escritor que estava guardadinho lá no adormecido, né, doutor Carlos? É nato e é Renato, né? Porque Renato... nós vamos falar aqui no Renato. Ele tem um papel também... Fundamental, uma coisa né? que é fundamental. O Renato, ele trouxe para... Ele cria uma popularização, e eu acho que isso está por trás dos propósitos que ele tem como editor, né, do acesso. Sim. Né? O acesso é uma coisa fundamental em qualquer coisa na vida, né? O acesso para você sair de uma situação, né, de estar na periferia de um contexto social, o acesso para você poder se tornar um escritor, o acesso para você ter livros para você poder ler. Né? Então, o acesso é fundamental. Né? E ele criou esse acesso também. Então, agora vamos no Renato, gente, como eu iniciei, né? Como eu comentei, ele é o CEO da Editora Lisboa, né? E eu queria saber, Renato, você também foi coautor, né? Você sempre é coautor dos seus livros, como é que é isso? Não, na realidade, vou voltar um pouquinho antes da criação da editora. Eu sou coautor de outros livros por outras editoras, com esse livro agora, Inteligência Competitiva, completei 13 livros de coautoria e tem 3 livros solos publicados. Maravilha, né? E dentro do processo de editoração, algumas coisas ao longo do tempo foram se perdendo. E naquilo que era combinado, às vezes não acontecia, como a gente esperava. A gente criava algumas expectativas e a situação não era atendida. E aí eu resolvi criar uma editora para publicar os meus textos. Então era uma editora para mim. Era só para mim. Mas aí, antes de publicar o meu livro pela minha editora, uma amiga virou, tô sabendo que você está montando uma equipe para produzir os seus livros, então você não produz para mim também, não? E aí acabei produzindo para essa amiga, né? Publiquei o livro dela primeiro que o meu. E aí, quando isso aconteceu, fizemos um lançamento e a coisa começou a ganhar corpo, porque as pessoas começaram a procurar. Eu falei, por que não, então, abrir a editora para o mercado, para produzir livros para as outras pessoas? E aí, tudo começou. E aí, eu pensei justamente nisso. O senhor foi muito assertivo, primeiro, na questão da popularização, porque realmente... Produzir um livro no Brasil ainda é um processo caro. Com certeza. Mas quando a gente traz o processo de coautoria, o livro construído por muitas mãos, dividindo por espaços, então a gente consegue baratear o custo para quem está entrando. A gente trabalha a desmistificação das crenças, porque muita gente é escritor, está lá com seus textos escondidos, escreve alguma coisa, mas a pessoa... ela tem a crença de que ninguém vai ler, que não tem uma importância, e a gente trabalha essa construção. E aí, quando a pessoa publica o capítulo dela e ela vê que as pessoas têm interesse... É uma sensação maravilhosa, né? Porque história boa é história nova, né, Cláudia? Então, a pessoa traz a sua história, o leitor se encanta e ela vê aquele resultado, ela, opa, deixa eu escrever o próximo. Eu sou capaz, né? Eu posso, né? Isso aconteceu comigo. Né? E aí... né, respondendo a sua pergunta, então aí veio a editora e hoje o nosso carro-chefe são os livros de coautoria. Mas nem todos os livros que a gente produz eu sou coautor, só aqueles que o coordenador convida, ou às vezes intima, como foi o caso. Sim. Né, porque eu estava trabalhando em vários projetos, Mirinha falou, não, mas o seu capítulo não pode faltar no livro. E com prazo. Para poder, com prazo, para poder compor essa obra. E, na realidade, foi uma obra que a Mirinha é artista plástica, né? É uma artista. E eu falo que o processo de coordenação dela não foi um processo de coordenação. Foi a construção de uma arte. Dentro da escolha das pessoas, dos convites, como aconteceram, da disposição dos textos, como eles foram colocados no livro. Então, ela criou essa obra, né, de arte, aí, que é o livro Inteligência Competitiva. E ela está de parabéns. Renato, quais são os processos de seleção na editora? Olha, primeiro, às vezes surge um insight, e aí a gente vai e escolhe alguém que está relacionado com aquele tema, com aquele insight para conduzir o projeto. Foi o caso da Inteligência Competitiva. Surgiu a demanda da Inteligência Competitiva e aí eu convidei a Marquesa para poder conduzir o processo. E o que eu fiz? Disse que não. Eu não queria. Eu neguei 3 vezes. Na terceira vez,
Eu disse, acho que Deus deve ter O galo falado. cantou na hora que você negou? Alguém tocou meu coração. Eu falei, é agora. E você aceitou, né, Miriam? Mas também, às vezes vem a pessoa já com o projeto pronto. E aí a gente dá uma avaliada e sendo, né, algo que a gente vislumbra um comercial, porque tem que olhar um todo, né? Tem que olhar um todo. Certo. E aí a gente vai e incorpora o projeto dentro dos nossos processos e constrói a muitas mãos, como foi feito em Inteligência Competitiva. Tá. Como é que a Editora Lisboa enxerga o papel da literatura na sociedade contemporânea? Olha, o livro, Dr. Carlos ontem na cerimônia, ele resumiu muito bem alguns períodos da nossa história. Os livros eles foram queimados, foram destruídos, bibliotecas destruídas, e acabou que se perdeu muito daquela cultura. Porque o livro é aquilo que a gente deixa para a posteridade, é o legado. É o legado. Você não precisa começar de novo. O livro ele já te dá o ponto de partida, ele já traz ali uma história daquilo que foi feito, do que foi feito de maneira certa, daquilo que foi feito de maneira errada, daquilo, enfim. Então, a gente vê que esse legado do livro é uma importância fundamental para a continuidade da evolução do ser humano nesse planeta. Verdade. Isso. Gente, eu não sei se eu já comentei aqui nesse podcast, eu estou em Brasília e ontem foi o lançamento do nosso livro, que eu também sou coautora, né, Mirinha? Quero agradecer aqui também o convite da Mirinha, do Renato, né? Eu estou muito feliz, foi assim... Não tenho nem palavras, Mirinha, uma gratidão enorme. Mas o seu capítulo é extraordinário. Obrigada. Ana Klein. Ana Klein. A Ana Klein, inclusive, está sendo objeto de curiosidade de muita gente, né, que esteve lá, que leu o seu capítulo e querendo saber quem é Ana Klein. Quem é Ana Klein, né? E eu convido você que está nos assistindo, né? Nós vamos fazer o lançamento em Vitória, né, Mirinha? Com certeza. O doutor Carlos já está convidado. Obrigado. E estará lá. E em breve, né? Porque depois nós vamos continuar. Ontem foi o lançamento aqui em Brasília, como eu estava comentando. E foi uma festa linda, muito emocionante. Assim, eu queria que vocês comentassem, queria agradecer de novo a Renata. Doutor Carlos, como é que foi nossa festa hoje, o lançamento do livro? Foi realmente... Ela foi, primeiro, uma festa surpresa, né? Eu acho que os autores não esperavam. O tamanho, né? O tamanho, a cerimônia, o simbolismo. Exatamente. De tudo, né? E até não é fácil você dar posse, né? Aquelas pessoas, né? Como foi, mas foi tudo tão harmônico, né? Foi tudo muito, muito bonito. Foi realmente um momento mágico, né? Que vai ficar na memória e no coração de todos que estiveram presentes, né? Verdade. De fato, foi um momento muito especial. Mas voltando à história do livro, né? Eu acho que o Renato falando aí, e eu me lembrando, né? O contato primeiro que a gente tem com o livro, eu acho que é quando a gente é criança, que é o contato tátil, né? Você pega ali o livro tem, né, uma textura, tem e ali começa a curiosidade, né? Isso. Então a disponibilização, eu tenho visto, né, alguns movimentos na sociedade de resgate dessa coisa, né? De você ter as feiras de livros, os livros dedicados às crianças, as formas lúdicas que se apresentam nos livros, né? Mesmo na idade de pré-alfabetização, né? Esse momento é importante, né? E aí vocês vão me permitir, eu não posso deixar de falar sobre isso, por ser um executivo público, né? A oportunidade que nós estamos tendo no Brasil hoje, né, com o lançamento de um programa de governo dedicado à manutenção dos alunos do ensino médio na sala de aula, né? Então, nós perdemos hoje, Cláudia, aproximadamente 450 mil jovens que eles interrompem a sua formação educacional, né, porque eles precisam trabalhar. Então, eles precisam ir para o mercado de trabalho. Então, você sai da educação, a idade que você está no ensino médio, principalmente nas escolas públicas, é a idade equivalente também ao limiar da entrada no mercado de trabalho. E muitos deles abandonam o emprego para poder ir para o mercado de trabalho. Outros, por sua vez, está nessa estatística, por outros motivos, que talvez socialmente não sejam os melhores motivos, também saem da escola.
né? Então, o governo federal criou um incentivo, né, para manter em sala de aula algo em torno de 2 milhões e 500 mil alunos, né? Porque esses alunos também vão e volta de novo. É um ciclo, poder ler, poder participar, seus professores poderem ser os grandes condutores do processo de transformação. Não existe sociedade que não se transforme a não ser pela leitura, a não ser pela educação. Então, assim, o papel aí, volto, Renato, o papel que a Editora Lisboa está fazendo na sociedade é um processo de inclusão. A gente acha que o processo de inclusão é um processo de responsabilidade exclusiva de governo. Não é. Você está dando uma demonstração, né, de que tua ação enquanto empreendedor está gerando um processo de inclusão. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu costumo ser profetizador. Você vai transformar a Editora Lisboa numa das maiores editoras do Brasil. Você tem a certeza disso. Porque a forma de inclusão que você está promovendo, o modelo de negócio que você estabeleceu, né? A inteligência competitiva por trás da Lisboa, né? Ela vai fazer, já está fazendo uma revolução nesse mercado editorial no Brasil. Sabe o que é que você me fez lembrar? Um movimento que aconteceu na Bahia, em Salvador, quando você começou a gerar as produtoras de músicas locais. Foi uma iniciativa de alguém que teve lá uma iniciativa, né, local, né? O Luiz Caldas com outros se juntaram. Poxa, mas nós produzimos uma coisa de qualidade. Mas nós não temos como colocar isso no mercado, porque é um mercado restrito pela entrada. Então vamos acabar com isso. Vamos criar um modelo em que a gente cria a disponibilização dos da nossa arte produzida, no caso a música, de uma forma que ela chegue nas pessoas. E você está fazendo com que, né, tanto, né, de forma includente, o escritor ele chega ao universo, né, da edição, como as pessoas tenham acesso, né, de uma maneira democrática a muitas opções, né, que é o que surge a partir do que vocês estão fazendo. Verdade. E o Renato, eu costumo dizer que o Renato, ele é um visionário. Sim. Quando ele viu que ele queria escrever um livro e estava difícil, ele criou uma editora que era para ele, no princípio. Mas hoje, que estou na Abla já, na editora, há um ano, o que eu percebo? O Renato, ele enxerga os caminhos, só que a humildade dele é tamanha que ele ainda não conseguiu entender que ele é um escolhido. Tanto que ele é o número 1 da nossa Academia de Letras. Né? Mas cada pessoa ontem encontramos, eu fiquei muito feliz, os 3 conselheiros fiscais da FUNCEF, da qual eu sou participante, o Dr. Carlos foi presidente, os 3 conselheiros estavam lá. E disseram, mas Mirinha, eu não sabia disso. Então, o que isso mostra? Mostra que o caminho, como o senhor muito bem disse aqui, a Editora Lisboa está no caminho correto. E tem condições de ampliar isso muito mais, porque é muita gente. Quantas pessoas da Caixa não gostariam de escrever um livro? Eu vi, inclusive, no seu Facebook, que hoje já tem mais de 500 curtidas. Olha que maravilha. Do texto que ele escreveu. Eu vi quanta gente dizendo, se eu pudesse, eu estaria aí. Maravilhoso. E vai poder, né? Sim, nós vamos incentivar. Doutor Carlos, me permita, como aposentada da Caixa, lhe dar uma sugestão, incentivar aos nossos companheiros, colegas da Caixa, a virem para o mundo da literatura. Porque nós temos vários poetas, vários romancistas dentro da Caixa. Pessoas que às vezes estão adormecidas, né? Exatamente. Exatamente. Não tem oportunidade. Tem um repentista nordestino, né? Na época que eu era superintendente regional na Caixa, eu descobri que existia uma lei da cultura lá no município. Ninguém usava.
Onde era isso? Na Paraíba. Lá. Paraíba. Então, na cidade de João Pessoa, você tem uma lei da cultura e nela você tinha 1% do que você pagava do ICMS, né? Você pagava, poderia reverter aquilo no incentivo cultural. Olha. E o que é que eu fiz lá? Eu comecei a usar. Eu comecei a usar tanto, e a gente pagava tanto, que o prefeito, né, à época de João Pessoa, falou assim, pô, tem que mudar a regra desse negócio, porque a casa está em vez de... Mas tem um dos repentistas, né, eu não me lembro agora o nome dele completo, mas eu acho que é Jailton. O Jailton, ele tinha um poema que ele falava assim, e o poema é longo, mas eu só me lembro dessa frase, né? Toda pessoa tem uma história para contar. Né? Verdade. Agora imagine que todas as pessoas que têm uma história para contar tendo a oportunidade de publicar. De poder, exatamente. Achar o caminho, né? Que a dificuldade é essa. Eu sempre converso com o Renato e conto algumas histórias da minha vida. Porque nessa altura da própria vida, quantas histórias eu não tenho? Imagina. E aí ele diz, Mirinha, você tem que publicar um livro. Eu já vi que... Um é pouco, né, Um é pouco. É muita história. São bastante histórias. E é interessante porque o livro de coautoria, ele não é um livro longo. É um livro que dá a oportunidade à pessoa escrever é fácil sua a história. leitura também, né? Um espaço adequado. Isso. E ela não vai se sacrificar, ela não vai ter aquela pressão do 200 páginas, 300 páginas. Ela vai conseguir se expressar e, a partir dali, quebrar aquelas crenças que às vezes limitaram ela de publicar. E, a partir dali, não para, né? Comigo começou assim. Antes do meu primeiro livro, eu falei, poxa, será que as pessoas vão querer ler o que eu escrevo? Será que... Todo mundo pensa assim. Pois é. Será que eu dou conta? Será que a escrita é para mim? Então, assim, várias crenças permeavam minha cabeça. Até que eu escrevi o primeiro livro de coautoria. Quando eu escrevi, as pessoas começaram a comprar, a trazer aquele feedback da leitura, da história. Eu falei, que legal, então vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro. E por aí foi. Tanto que hoje, 13 livros de coautoria e 3 livros solos. Exatamente. Gente, então ontem aqui em Brasília foi o lançamento do nosso livro. E o próximo lançamento é onde? Conta pra gente, Renato. Próximo lançamento em Barcelona, na Espanha, na Festa de San Jordi. É a maior festa do livro do mundo. Gente, e é interessante porque a Unesco, ela colocou o dia do livro como 23 de abril, porque 3 escritores famosos morreram em 23 de abril. Cervantes, Shakespeare. Tem um que eu sempre esqueço dele. Então não vai ser agora que eu vou lembrar, mas são 3. E aí a Unesco, então, transformou no dia. E aí Barcelona, na Espanha, pegou o dia, então, para proporcionar uma festa. E lá tem uma tradição. As mulheres dão livro para os homens e os homens flores para as mulheres. Então é isso que acontece nas ruas em Barcelona. É uma festa linda. E a nossa editora, junto com a Prefeitura de Barcelona, conseguimos uma licença para poder colocar a mesa na rua, para poder colocar os nossos livros ali, fazer o lançamento. Tem um local, é uma praça? Como é que é isso assim que funciona, você sabe? Nós vamos estar na Avenida Central de Barcelona, junto com as editoras espanholas. E expondo os nossos livros. Eu não vou lembrar do nome da rua, porque é em espanhol. Imagina, mas é a única editora brasileira licenciada para poder expor lá em Barcelona. As calas. Você falou uma coisa aí, Renato, né? Quando você, se eu não me engano, o Cervantes, né, e o Shakespeare foram contemporâneos. Sim. E os dois revolucionaram a literatura no mundo, né, em momentos distintos, né, em espaços distintos, mas os dois fizeram uma revolução no mundo literário, né? O Harold Robbins, eu acho que é Harold Robbins, um escritor e estudioso americano, né? Tem um livro dele sobre, ele dá uma cronologia sobre vários escritores e as mudanças que nós tivemos na literatura do mundo ao longo de uma série, né? A Bíblia, exatamente, o Dom Quixote de la Mancha, né? E os diversos escritos do Shakespeare. Né? Muito interessante. E essa coisa que eu não sabia, que os dois tinham falecido na mesma data.
Muito interessante, né? Não existe coincidência. Eu também acho. Existe o universo que conspira, né? Isso. E aí, falando em livros, nós estamos com um projeto que... Aquelas histórias que eu fico contando para o Renato, como pianista, né, comecei a estudar com 3 anos e meio, minha mãe me ensinando, e eu falei para o Renato, por que não lançarmos, como é uma academia de ciências, letras e artes, por que não lançarmos um livro sobre música, mas aí eu gostaria que fosse lançado também no Brasil, mas que nós lançássemos em Buenos Aires e criássemos uma comenda Carlos Gardel. Olha que linda. Gostei. Já gostei. Já temos gente para ir pro livro. Já. Porque música, você sabe que me toca também, né? Corona Caleza. Sim. Buenos Aires ainda. Um dos tangos mais bonitos. Maravilhoso, muito bom. Vamos falar da Habla, né, da academia, né, o Granduque Renato Lisboa. Conta para os nossos ouvintes o que é a Habla, para eles poderem entender um pouquinho. A Habla, antes da pandemia, reunido com amigos, Wesley Siciliano, que mora em Barcelona, na Espanha, Wilson Marini, que é o nosso revisor, e outros amigos espanhóis, Roberto Siciliano. Nós estávamos nesse movimento de livros de coautoria, e aí pensamos, por que não reunir numa academia? E aí os espanhóis puxando a sardinha, poderíamos fazer uma academia espanhola. Falei, mas vocês são minoria, vocês estão aí, mas são minoria. Só espanhola não vai ter um apelo, né? Sim. E aí nós falamos, não, então vamos fazer uma academia binacional, vamos fazer uma academia brasileira e espanhola. Daí veio a ABLA, Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes, mas isso lá antes da pandemia. Aí veio a pandemia com todas as dificuldades, nós só estávamos no campo das ideias, conversando. Logo depois que a pandemia passou, aí nós falamos, agora está na hora, então, vamos fazer nascer esse projeto. Tá. Mas tudo foi pensado muito pequeno, seria uma confraria de poucas pessoas, projetos pequenos. A gente não imaginava lá atrás de fazer um dia uma cerimônia como foi a que aconteceu aqui ontem. Mas no primeiro ato de fundação da academia, no dia 21 de abril de 2023, nós demos posse a 110 acadêmicos. Gente, que maravilha. Então, assim, a partir do momento que nós lançamos, e hoje o poder das redes sociais, né? Sim. Você coloca uma informação no Instagram, aí as pessoas vão comentando, vão querendo saber dos processos seletivos, como são, e você vai informando, e aí o processo de adesão foi acontecendo. E aí a academia, ela foi construída. Mas o que é a academia na essência? Eu falei ontem no meu discurso. A academia são as pessoas. São as pessoas que vêm, que acompanham a academia, que trazem ideias, que trazem projetos, trazem formas de pensar diferente, uma diversidade de pensamentos, e vão construindo as coisas. Isso. Então, assim, nada parte só da diretoria, nada parte só de mim. Parte de um conjunto de pessoas que vão dando opinião, que vão falando, que vão se dispondo, porque é uma academia sem fins lucrativos. Então, as pessoas são voluntárias, né, e fazem tudo com muito carinho, com muito prazer. E hoje a gente congrega, então, um mundo literário, né, Brasil, Espanha, e temos acadêmicos de outras nacionalidades dentro da ABLA. Gente, ontem, no lançamento do livro, teve também a posse dos neoacadêmicos, né? Conta para os nossos ouvintes também aquela simbologia daquela espada, assim, que é uma energia, não sei nem como explicar, né, doutor Carlos? Sem dúvida. Como é que é isso, Renato, assim? A espada foi algo interessante. Antes da posse do evento em Conselheiro Lafayette, a posse inaugural, o evento inaugural, o Wesley disse, olha, eu vou prestigiar a posse, vou estar com vocês. O Wesley é nosso vice-presidente, ele mora em Barcelona. E aí ele teve a ideia, ele passou num leilão em Barcelona, e ele viu a espada, achou a espada linda, maravilhosa, e resolveu me presentear com aquela espada, não me contou nada. E aí ele fez a aquisição da espada,
Só que ele não podia trazer a espada no avião, ele teve que fazer um despacho por uma transportadora, mas teve que me ligar antes para contar, olha, vai chegar um negócio aí, era para chegar junto de mim, mas vai chegar primeiro. Uma espada de 2 metros? Não, 2 metros não, 1 metro e pouco. E não assusta, mas é meu presente para você, né? E aí eu falei, nossa, que legal, que bonita. E quando ela chegou assim, ela chama a atenção, porque ela é bonita, com todos os detalhes, né? Imponente. E aí eu comentei com Mirinha, né, às vésperas ali da cerimônia, e aí Mirinha vira e fala, nossa, a espada de Davi, você sabe a importância que é a espada de Davi? Que na realidade a espada de Davi é a espada de Golias, né? Exatamente. E aí ela falou, olha, coloca na cerimônia uma hora em que você vai ungir as pessoas ali com o toque da espada, na cabeça, nos ombros, Isso. E invoca o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu acatei a ideia e foi algo que não só marcou simbolicamente, mas as pessoas sentem uma energia diferente. E é interessante porque quando você acaba de fazer a unção, logo depois as pessoas vêm e te dão um feedback, falam, olha, na hora que você colocou o toque da espada, eu senti uma energia, senti um revigor, um empoderamento. Então, assim, são vários testemunhos, né? A gente tem registrado até esses testemunhos Vamos na perguntar nossa... o testemunho aqui ao vivo e a cores. Doutor Carlos. Como é que foi, doutor Carlos? Eu vi que o senhor estava muito emocionado, né? Assim como a Mirinha. Não tenha dúvida, né? É uma emoção, né? A emoção, ela não tem como a gente descrever, né? Verdade. A emoção você sente, né? Sente. É um sentimento de plenitude, sabe? Um sentimento muito, muito legal, né? Uma energia... única, a gente acha, né, que o universo não é energia, né? A física quântica já diz isso, né? Já provou isso, né? Que nós somos fontes de energia, né? E qual é a energia que você pratica? Qual é a energia que você vai deixar? Qual é a energia que você alimenta, né? Essa aqui é a questão, né? Qual é a energia que você alimenta? E realmente o momento é um momento mágico. Eu já vivenciei, né, dentro da simbologia, né? Tem vários momentos que o humano ele não consegue explicar algumas coisas, né? O racional não consegue explicar e ele vai buscar na simbologia, né? E aí por isso que as religiões estão aí, por isso que a maçonaria está aí, por isso que a Rosa Cruz está aí, por isso que o Umbanda está aí, né? Várias e várias outras formas de expressão, né, desse mundo, né, que é através das simbologias. E a espada de Davi, né, foi realmente um momento mágico. Olha que eu já vivenciei muitos momentos né? legais na minha vida, mas ali foi um momento único. Ontem foi realmente um momento único. Um momento único, concordo. Muito especial. Muito especial mesmo. Doutor Carlos, aproveitando, qual a mensagem você gostaria de transmitir depois disso tudo, assim, da inteligência competitiva, né? No setor financeiro, referente a tornar um coautor? Eu acho que, assim, eu acho que e você me fez lembrar agora, tem um escritor, na realidade ele é um economista, eu uso sempre, recorrentemente, esse pensamento dele. Tem um economista japonês chamado Taishi Sakaya. Tá. Ele não tem um livro escrito em português, só tem em espanhol. Eu estava um dia caminhando pelas ruas de Santiago. Né? Em Santiago tem muita livraria, né? Muita livraria, muitas bancas que vendem, né, comunicação, livros e tal. Faz tempo que eu não vou lá, mas deve continuar do mesmo jeito. E entrei numa das livrarias e achei aquele livro lá. Né? Aí eu comecei a folhear. Eu tenho esse hábito, eu chego nos lugares. Com arte também funciona assim. Eu olho para um quadro, pô, esse quadro é o que eu quero. Aí vou lá e compro. Mas cheguei, olhei esse livro e esse livro, né, tem a era del conhecimento. Então, assim, a era do conhecimento. Então, pô, mas interessante. O resumo que o livro conta é que a humanidade ela só se desenvolve a partir do conhecimento. Atualmente. Ou seja, na realidade, ela se desenvolve a partir do que ela tem de maior acumulação. E foi assim, quando o homem se estabeleceu
no delta do Tigre com o Eufrates, porque era ali as terras férteis. Até então, a humanidade era nômade. Quando ela foi para o Império Romano, que criou, estou dizendo, né, mudando, não, vai. Lá também tinha muita riqueza, não só a riqueza material, mas a riqueza intelectual. Por exemplo, o estabelecimento das relações de uma sociedade organizada, né, o direito romano, tudo isso criou com que ele fosse um grande centro. Depois a era industrial também, por que a Inglaterra se tornou o grande país que se tornou, dominou o século XIX? Porque tinha o carvão, ninguém tinha, só tinha o carvão lá. E hoje, né, fazendo um resumo, qual é a grande riqueza da humanidade? É o conhecimento. Exatamente. Então, assim, é pelo conhecimento, né, que você gera a riqueza da humanidade. Por mais que a gente combata, por mais que a gente ache que a humanidade não está indo para um lugar melhor, está indo. Os problemas ecológicos, eu tenho certeza que a humanidade começa a descobrir mecanismos de recuperação, de melhoria e tal. Mas a mensagem que eu deixo, né, concluindo a minha participação, é que isso vale para qualquer coisa. Sim. Né? Vale para o mundo financeiro, vale para os outros mundos. É essa questão. Né? E eu acho que aqui é muito simbólico essa conversa que nós estamos tendo, a conexão. Né? Conexão e conhecimento. Conexão e conhecimento. Né? E eu acho que de novo, né, o mundo da literatura, o mundo dos livros, ele permite a conexão e a distribuição do conhecimento. Exatamente. É isso. E nós temos uma grande ferramenta hoje que é isso, né? O podcast, a internet num todo, né? Que isso facilita muito, vai além das fronteiras, né? Exatamente. Então isso é muito maravilhoso. Miriam, vamos deixar uma mensagem para os nossos ouvintes de tudo isso, né? Da tua vida, da literatura. Eu achei muito interessante o Dr. Carlos falar em conexão e conhecimento. Só tem conhecimento quem tem sabedoria. E essa sabedoria, Dr. Carlos outro dia falou assim uma coisa para mim, a melhor coisa do mundo é passar dos 60 anos. Porque a gente adquire uma percepção, diferenciada, é um feeling, né? É. Isso é sabedoria. Exatamente. E essa sabedoria, aliada ao conhecimento, provoca essa conexão. Verdade. E faz com que as pessoas conversando com as outras, elas sintam aquela necessidade. Olha, se ele, que é um presidente da Caixa Econômica, se descobriu escritor, eu também que escrevia meus poemas da escola, também posso me tornar uma escritora. Verdade. E assim acontece. E nós temos muitos projetos. Eu estive conversando com uma pessoa nesses últimos dias, por sinal, um colega da Caixa. Eu estou vendo assim, que o universo está conspirando a Caixa Econômica na minha vida mesmo, novamente, mas esse colega disse, eu tenho uma sugestão para te fazer. Você fala sempre que quer deixar apenas um grão de mostarda germinado no planeta. Tá. E nós descobrimos uma logomarca e uma nova forma como eu vou colocar nos meus livros para autografar. Tá. Mas é surpresa. E a minha Vem mensagem, coisa nova por aí. Muita. A minha mensagem é escreva, mas escreva com o coração, porque quando você fala com o coração, você toca o outro. O outro, verdade, Maria. Verdade. Muito bom. E você, Renato? Olha, é interessante, eu quando escuto falar sobre essa conexão, esse ajuntamento de pessoas, essa reunião, eu lembro de uma pesquisa japonesa, os japoneses lá na década de 60, eles colocaram macacos numa ilha e iam levar batata doce para alimentar eles todos os dias, iam fazer pesquisa daquilo que eles estavam... Da reação de cada um. Da reação, do comportamento deles ali. Então os macacos pegavam a batata doce caída na terra e comiam. E assim foi por algum tempo. Passado um tempo, uma macaquinha mais jovem começou a pegar a batata doce, levar na praia e lavar. Ela lavava na água e começou a comer a batata lavada. Tinha que ser uma macaquinha. E aí, outros macacos começaram a reproduzir aquele comportamento dela. Pararam de comer a batata doce com areia
Iam no mar e lavava e comia. Tá. E assim foi. Até os 99 macacos fazendo esse comportamento, mais idoso era mais resistente. Não queria. Ele continuava pegando a batata suja de areia e comia. Até que ele se rendeu ao novo comportamento e começou a comer também aquela batata lavada na praia. Passado um tempo, os cientistas perceberam que macacos em outras ilhas, aqui distantes ali daquele local, começaram a ter o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, mas não havia uma comunicação. Entendi. Não havia celular, telefone, internet para eles contarem a novidade, né? Mas simplesmente começaram a ter o comportamento de lavar a batata doce também. E aí o que eles entenderam? Eles entenderam que haveria uma energia, haveria uma sabedoria universal que seria compartilhada. Uhum. Então, eles perceberam que a sabedoria ela é compartilhada não só com aquilo que você fala, não só com aquilo que você vive, aquilo que você lê, mas com comportamento. Uma massa. Tá. Quando assume um comportamento e simplesmente aquele comportamento é reproduzido. Exatamente. Tanto que a teoria hoje dos treinamentos nas empresas, você não precisa treinar a empresa toda. Você treina uma massa crítica, que de repente aquela massa crítica ela transmite para os demais. Muito interessante. Então a construção desse projeto de livros de coautoria é um pouco disso. A gente traz pessoas com um nível de massa crítica para poder compartilhar e daqui a pouco o universo todo está nesse movimento. Excelente. E isso está acontecendo na Editora Lisboa, porque a cada livro que a Editora Lisboa está lançando, Renato descobre pessoas que podem coordenar um outro livro. Sim. E quando ele convida, elas trazem o quê? Elas trazem um outro universo, mais gente. Mas voltando aos macacos, por que os outros macacos de outras ilhas descobriram a mesma coisa? Porque o universo tem aqui dentro, o planeta, tem pessoas, seres, animais, tudo é energia, tudo é matéria, tudo é energia. E isso se comunica. Excelente. Bem. Gente, agora eu vou começar um bate-bola, doutor Carlos. É bem rápido, né, Mirinha? Para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de vocês, né, como pessoa, assim, e não PJ, né? Um prato predileto, Mirinha. Já disse da outra vez, não vou mudar. Bife à milanesa. Delícia, né? Doutor Carlos? Para mim, uma galinha molho pardo. Que delícia. Renato? Frango com quiabo, bem mineiro. Bem mineiro total, né? Uma viagem inesquecível, Mirinha. Dubai, as 3 vezes. Tá, doutor Carlos? Santiago de Compostela. Imagina. E você? Paris, Renato? na França. Olha. Um livro? Inteligência competitiva, desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Doutor Carlos? Tem muitos. Mas eu vou ficar com o Alto de Fé. Olha. Do Elias Kennedy. Bacana. E você, Renato? Emocional, que é da minha própria autoria, foi feito com muito amor. Muito bom. Um projeto, pode ser pessoal, profissional? Viver até os 120 anos. Porque no 100... Que ótimo. Sim. Tá. O universo conspira. Eu sou uma pessoa que não tomo remédio. Eu não tenho pressão, eu tenho impressão. Que ótimo. Então, tenho vigor, então tô aí. Isso aí, se Deus quiser, Mirinha. Doutor Carlos? Um projeto? Puxa vida. São tantos. Imagina um. Puxa vida, você me pegou agora. O projeto aí para o lançamento do livro, pronto. Pois pronto. Bota o projeto. Em Barcelona. E a Barcelona, pronto. Pronto. Imagina, deve ter vários, você pode falar também. Renato. Também são muitos, né? Mas imagina, o mais próximo é tirar a carta para piloto de helicóptero. Olha, gostei, né? Você já pilotou um veleiro. Uma festa, Mirinha. Sem dúvida alguma, a significativa cerimônia de ontem. Foi maravilhosa. Foi de um simbolismo que eu acho que quem estava presente não vai esquecer jamais. Doutor Carlos? Ontem realmente foi especial, mas falar em uma festa a festa de São João. Para mim, a São João, todo ele é inesquecível. Né? Renato? As cerimônias da Abla são inesquecíveis. Maravilhosas. Um sonho, Mirinha.
É como se fosse um projeto. Um sonho? Saltar de paraquedas. Eu vou saltar. Imagina, doutor Carlos. É um sonho, né? Eu acho que é o Raul Seixas que tem, né? Que ele fala assim, um sonho sonhado só é só um sonho. Um sonho sonhado de forma coletiva, né? É uma realidade. Então, assim, o meu sonho é sempre tornar o sonho coletivo uma realidade. Bacana. Uma palavra que eu defino... desculpa. O sonho. Olha, são tantos, né? Tantas emoções. Mas talvez vou repetir o projeto, né? Que é a carta lá, pilotar um helicóptero. Do helicóptero, tá ótimo. Uma palavra que a definiria? Coragem. Opa. É o meu sobrenome. Muito bom. Uma palavra que eu definiria? Acreditar. Acreditar. Você, Renato? Renascer. Que é o nome, né? Renato, ele vem de renascimento. Interessante. Então, todos os dias eu renasço. Isso. Família é? A célula máter da sociedade. Família é? O núcleo da felicidade. Bacana. Família é? Família é tudo na vida, né? A base. E Deus é? Deus é aquele que todos os dias me permite acordar de manhã com vida e me colocar no colo durante o dia, sempre que me deparo com uma dificuldade. Eu sinto o colo e sinto a certeza de que Ele está comigo. Né? Doutor Renato, Deus é? Deus é aquele que está aqui e agora. Você, Renato? Olha, Deus é o primeiro mandamento, né? Amar Ele com todas as coisas, sobre todas as coisas, né? Então é nessa intensidade que eu amo a Deus. Muito bom, muito bom. Gente, estou muito feliz pela participação no nosso podcast. Eu achei maravilhoso, assim, uma conexão única, né, Mirinha? Estou muito feliz mesmo. Obrigada, doutor Carlos, pelo o tempo aqui com a gente. Renato também, Mirinha, uma querida. Você. Né? Foi muito bom mesmo, tá? Obrigada. E aqui eu termino mais uma edição do meu podcast, Você, com Cláudia Lousada. Até o próximo.